grande alegria, depois de muito tempo de espera, conseguir uma vaga na agenda da Lúcia. A Lúcia é membro da Segunda Igreja Batista em Duque de Caxias, bacharel em Teologia, líder da União Feminina da Associação Batista Caxiense, foi líder de Mensageira do Rei, uma líder nata, uma amiga. Tive o prazer de trabalhar com Lúcia durante algumas atividades, na época em que eu militava em Duque de Caxias. Ela veio acompanhada. Eu posso me dar o prazer de apresentar o Alex, pede para Alex, que também é um amigo pessoal, líder de Embaixador do Rei. Tive o prazer de trabalhar também com o Alex, com o filho do Alex, que hoje está com 21 anos, esqueci o nome dele, o Alex, isso, Alex, e hoje tem o Caio, fica de pé, Caio, que também é embaixador do Rei, foi campeão caxiense esse ano, também é campeão de algumas atividades bíblicas e esportivas. Embora ele seja da Segunda Igreja Batista em Duque de Caxias, o Alex não é nada bobo, colocou o Caio para ser embaixador lá da CIB de Beira-Mar e foram campeões. Parabéns, Caio, pelo título. E hoje nós estamos aqui, pode sentar, Alex, com a Lúcia, que tem uma história de vida fantástica. Conheço um pouco do testemunho da Lúcia. A Lúcia é missionária, tem esse chamado no coração, é uma serva de Deus acima de tudo. Lúcia, você está em casa, que Deus te abençoe, é uma alegria. Companheira do Célio de faculdade, estudaram juntos durante alguns anos lá no Seminário Teológico em Duque de Caxias. Deus te abençoe, Lúcia, sinta-se à vontade. Graça e paz, igreja. Boa noite. Se fosse assim, para dar meu testemunho, eu já chegava assim, Salam Aleikum. Alguém sabe responder? Vocês teriam que me responder o Aleikum Salam. Não tem nada a ver com salam, mas vocês teriam que me responder assim. Mas é um prazer nós estarmos aqui nessa mais uma agência da Casa do Senhor, mais uma agência da Palavra de Deus. Fico tremendamente honrosa de estar aqui, de ter recebido esse convite. Eu sei que há muito tempo eu chamo de Marcos, né? O pastor Antônio Marcos, assim, tem tentado, né, nos convidar, tentado em agenda, mas é complicado quando a gente trabalha dentro de associações, dentro do Estado, dentro da igreja, em várias coisas, então a gente tem uma agenda assim que é meio complicada. E fora isso, a gente também tem uma vida secular, família. Ele apresentou ali, tem 3 filhos, ele esqueceu da Daniele. A Daniele tem 22 anos, foi presidente da JUPAC durante 3 anos. Então, assim, é uma família que, graças a Deus, que o Senhor me concedeu, que estão, assim, sempre ativos na obra do Senhor, uma família abençoada, um esposo que me acompanha em todas as atividades, os filhos abençoados que estão na presença do Senhor. Hoje vejo o Daniele, o Alex está no Ministério de Louvor, tocando a bateria, e outro. A gente fiz parte do Ministério de Louvor. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei encantada. Eu estou parabéns pelo Ministério de Louvor, parabéns vocês pelas vozes, pelos instrumentistas, porque são magníficos. Está de parabéns, porque é difícil a gente ir em igrejas, que eu caminho muito, e ver uma comunhão assim, uma harmonia entre eles que dá de inveja lá na minha igreja. Olha que a minha igreja tem muitos músicos bons, mas não existe inveja santa não. Não existe, vou falar inveja santa, não existe isso não. Mas é assim, uma alegria muito grande de vê-los cantando e uma harmonia com os instrumentos, de deixar a gente assim. Eu e o Caio, a gente ficava toda hora rindo assim, não, porque a gente gosta, né? Então, quando ele cantou com o café aqui, a gente ficou assim, ai! Ficamos amando ali, ouvindo. Se Daniel estivesse aqui, então, que tem coreografia montada dele, prontinha dessa música, só falta estrear, ali já está encantada. Mas é um prazer estar aqui junto com a amada igreja. Bem, nós vamos falar sobre missões, né? Assim, nós estamos em campanhas batistas, todos os batistas do Brasil está em campanha de missões nacionais. Eu até pensei em vir caracterizada como muçulmana. Eu sou ex-muçulmana. Mas aí os irmãos iriam chegar e falar assim, nós não estamos em missões
não iria falar e nem vim falar sobre o Islã, sobre os muçulmanos, sobre a religião islâmica, mas vim falar também aqui um pouco da palavra de Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, dentro daquilo que Ele operou e tem operado grandemente na minha vida. Nós vamos falar em Marcos, vamos abrir a palavra de Deus, em Marcos 6. Como o pastor falou, né, que o Caio é embaixador lá da Ciência do Beira-Mar. Nós somos membros da Segunda Igreja Batista em Caxias, mas é porque a embaixada da Ciência de Caxias estava parada, né? Aí eu vendo ali o Caio, eu amo essas organizações missionárias. Então, vendo o Caio parado, eu cheguei e falei assim, não dá não. Tá bom, obrigada, pastor. Assim não dá não. Vamos lá, vamos procurar alguém que seja perto de casa, porque o Caio ali, eu procurei a Adalberto, o Adalberto abraçou o Caio engajou ali, membro da CIB de Caxias, carteirinha de embaixador da CIB do Beira-Mar, e agora voltou a organização na nossa igreja, mas aí ele pergunta aos conselheiros, vocês vão participar das provas? Vão participar dos congressos? Vão participar? Não, então vou continuar lá na CIB do Beira-Mar mesmo. Ele vai para a reunião da CIB do Beira-Mar e continua lá, aí o quê? Então, caminhando, e ele não quer voltar, né, atrás e chegar e ficar naquela coisinha, então eu vou voltar lá, eu já estou estudando, já estou lá na frente. Quando vocês estiverem fazendo aquilo que está dentro das reuniões, vou deixar aqui, depois a gente pega. Então, eu volto aqui, mas ele vai para a reunião, assim, de Caxias, mas assim, para congresso, para campeonato agora, né, do Hino Regional, da Copa Hino Regional, vai participar pela CIB do Beira-Mar, e a gente fica feliz que o Alex participou com o Marquinhos. Marquinhos ganhava todas na BIP. Misericórdia. Alex chegava e falava assim, não dá. A gente chega lá, Marquinhos ganha todas. Eu falei assim, mas todo baixinho é arretado. Esse aqui era arretado na embaixada. Mas ele pegava e firme. Que eu creio como pega firme aqui na igreja também sobre a palavra. E ele ensinava os meninos de uma tal forma que ficou assim marcado na nossa geração como conselheiros de embaixadores e de mensageira ali, orientadora da Apóstolo Jacó, de mensageira, ficou marcado a vida do Marquinhos na nossa vida como exemplo de um conselheiro, um orientador que ensinava realmente a palavra de Deus. Então eu louvo a Deus pela sua vida, hoje está aqui. Para a honra e glória do Senhor, nós louvamos a Deus. Estamos muito felizes. Marcos 6, capítulo 6, né? Verso 7. Nós vamos ler apenas o verso 7. Diz assim: chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Vamos todos repetir, mesmo que a tradução seja diferente. Vamos lá? Chamou a si e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Aqui nós vemos 3 coisas importantes que nós vamos apontar nesta noite, mas antes de nós apontarmos essas 3 coisas importantes que Jesus fez com os seus discípulos e com aqueles que o seguiram, nós vamos ver e entender, assim, a gente fala sobre missões e a gente às vezes pergunta assim, muitas pessoas perguntam, mas o que é missões? Será que missões é só no período de campanha de missões? Será que missões somente é no período de campanha de missões estaduais, urbanas, nacionais, mundiais, principalmente as nacionais e as mundiais que têm mais ênfase
campanhas, e nós temos que se privar somente em época de campanha, a palavra missões, nós podemos ver que missões tem um significado bem maior, que é o poder que nos confere e que nos é dado de também levar às outras pessoas o compromisso que nós temos de pregar a palavra de Deus. Missões é um compromisso que nós temos de pregar a palavra de Deus, aquilo que nós recebemos de graça, pela misericórdia. Porque o Senhor olhou para o coração do ser humano e viu miséria, um coração miserável. E disso surgiu a palavra misericórdia. E a misericórdia dele foi tão grande por ver em nossos corações tanta miséria, tanto pecado, e a sua graça superabundou, e ele nos comprou pelo sangue derramado na cruz do Calvário, e nos deu esta missão de repartir, de compartilhar, de multiplicar. Isso é missões. Não é apenas em campanhas que nós devemos falar sobre missões. É no nosso dia a dia. Então, quando alguém fala assim de campanha de missões, eu falo assim, campanha de missões é uma ênfase, né, que a junta, o órgão, criou para fazer uma ênfase para poder acordar às vezes alguns. Mas a igreja em si, ela tem que caminhar com essa expectativa de missões no seu dia a dia. Levantou, respira missões. Caminhou, respira missões. Se assentou, se levantou, respira missões. Se adeitou, se você deitou, respira missões, porque você vai acordar respirando missões. Amém? Então vamos lá. E missões na Bíblia fala sobre a grande comissão. Todos conhecem, está lá em Mateus 28, 18 ao versículo 20, né, que fala sobre a grande missões, a grande comissão, e Marcos também, 16, verso 15 ao 18. Então, a grande comissão, nós sabemos que é o grande compromisso que nós temos. Nós falamos aqui de pregar o Evangelho, de ir a toda criatura, pregar o Evangelho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha. Olha só, eu tenho assim um negócio comigo. Se a igreja não interagir comigo, eu faço assim, ó, peço aos irmãos para cutucar o outro. Se você estiver dormindo, cutuca o irmão. Se vê um irmão assim, muito quietinho, com o olho fechado, não pense que ele está orando, às vezes ele está dormindo, cutuca ele e diz, acorda, irmão. Aí de vez em quando eu venho aqui, que tem alguém fazendo isso, daqui eu vou dizer, tá ligado, irmão? Aí vocês vão dar uma salva de palmas. Uma salva, vamos lá, vamos treinar? Tá ligado, irmão? Uma! Tá ligado, irmão? Finadinho, vamos iniciar de novo aqui, viu? Eu vou ficar de olho em vocês. Então vamos interagir. Quando eu perguntar, vocês vão estar ligados para responder. E se sentirem que Deus está falando com você, ou com algo que vocês precisam, pode glorificar Deus. Nós somos livres, nós podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor, dando aleluia, glória a Deus, levantando as nossas mãos, pedindo misericórdia e graça, que o Senhor ele vem. Ele está aqui, o irmão disse, ele está aqui. Ele está presente, ele é o Deus do impossível. Então, como nós falamos sobre missões, entendemos um pouquinho sobre isso, sobre a grande comissão, nós vamos entender também desse compromisso. Porque nesse verso que nós lemos, nós compreendemos que logo no início, a gente, no capítulo 6, a gente vê que Jesus, ele retira-se de Nazaré. Jesus, ele iniciou o seu ministério em Nazaré. Ele poderia ter iniciado em qualquer outro lugar, mas ele iniciou ali. E Nazaré não era um lugar luxuoso. Não era um lugar de poder. Não.
um lugar simples, um lugar pobre, um lugar de muitas necessidades, mas ele começou o seu ministério ali. Muitos, quando ele fazia até os seus milagres, as suas curas dentro do seu ministério, até perguntavam: não é esse o Jesus de Nazaré? O Jesus lá naquele lugar pobre, aquele lugar horroroso, cheio de gente pobre, cheio de necessidades, cheio de prostitutas, cheio de leprosos, cheio disso ou aquilo. E eles julgavam a Jesus. Mas Jesus, quando ele chegou, vendo todas essas coisas e vendo que o povo estava duvidando do seu poder, ele chega no verso 6, ele vê a incredulidade daquele povo, ele chama os seus discípulos. No verso 7 diz que chamou os seus discípulos. E é a mesma coisa nos dias de hoje. O Senhor, ele nos chama. Ele nos chama para um compromisso, para uma aliança, como foi dito aqui. O pastor, ele falou sobre a aliança que Sansão tinha. A força de Sansão não estava no cabelo, estava na aliança que ele tinha com o seu Deus. E o Senhor nos chama para um compromisso. E esse compromisso, nós falamos aqui qual é? Missões. E ele chamou os seus discípulos para esse compromisso, para esta aliança. Jesus chama os seus discípulos. Como ele chamou vários, nós podemos dizer personagens que estão dentro da Bíblia. Nós podemos citar alguns personagens como ele chamou Jeremias. Nós podemos dizer alguns personagens como ele chamou Davi, como ele chamou também Samuel, e como ele também nos chamou na grande comissão, como nós citamos aqui em Marcos e em Mateus, no capítulo 28 da grande comissão. Então o Senhor, ele está nos chamando a um compromisso, a uma aliança. E quando o Senhor me chamou, eu estava perdido, praticamente num lugar onde eu jamais pudesse imaginar que o Senhor fosse chegar, ou que muitos hoje pensam que Ele vai chegar. Como eu falei, eu sou ex-muçulmana, fui criada dentro de uma cultura da Palestina. Meu pai palestino, guerrilheiro, meu avô beduíno, a minha avó egípcia. Então vê as raízes, né? Bem pesada, né? Ali, se chegar em qualquer um, como lá no seminário, falava: sério, sabe como eu sofri? Lá vem a mulher bomba, xiita, tudo desse tipo. Aí eu falei assim: gente, vamos parar com isso. O Senhor me libertou. Eu cheguei uma vez e até na secretaria do seminário. Eu disse: ou você manda aquela turma, aquela turma lá, parar de me chamar de xiita, ou vai dar problema. Na brincadeira da Evangelina, claro. A Evangelina: mas estão falando isso, você não posso abrir a boca e eles falam: pronto, lá vem bomba. Morria de rir, eu sempre fiquei, sério, sempre soube disso, sempre fui assim, indagadora. Acho que é por isso que cheguei até aqui, porque eu indagava. Dentro de mim já havia indagações, mesmo sendo criada dentro do Islã, que é uma religião, assim, muito difícil de se pegar o Evangelho. A gente trabalha com isso. Fomos convidados a trabalhar com a evangelização dos muçulmanos no Brasil.
porque há muitos mesmo, e às vezes o povo brasileiro pensa que não tem. Só em São Paulo há mais de 50 mil. 5 mil, agora fugindo da cabeça da estatística que a gente fez, uma vez na PIB de São José dos Campos, na comunidade, há várias comunidades, tanto em São Paulo quanto em Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, em vários locais. Em Caxias, tem tantos árabes, mas eles ficam escondidos, eles não ficam à vista. Como? Eu ficava escondida, eu não saía. As mulheres não têm esse hábito. É muito difícil você ver, são poucas, mas tem muitas aqui no Brasil, mas são poucas que saem em casa com as suas vestes, né, com as burcas, ou então com lenço, com uma roupa que é diferenciada. Mas fui criada dentro do Islã e eu vejo assim, eles pregavam para mim e diziam que Maomé, ele foi numa caverna, querendo buscar a Deus, e eu até me perguntava, por que Maomé estava buscando a Deus, onde estava, depois que eu aceitei, depois que eu comecei a estudar, não no seminário, isso muito antes, né? Porque eu sempre gostei de estudar a palavra de Deus. Aonde estavam os judeus e os cristãos, porque Maomé, que se chama Muhammad também, ele tinha uma sede de Deus e queria ouvir a Deus. Aonde estavam os cristãos e os judeus que não respondiam às indagações de Muhammad? Eu me perguntava isso. Aonde estavam? Porque essa religião ela foi criada bem depois do cristianismo. E os judeus já conheciam, e ele conhecia a lei de Moisés. Tanto que no Alcorão é citado tudo isso. É citado Moisés, é citado Abraão, é citado Maria, mãe de Jesus. É citado Jesus, que se chama Issa, em árabe. Então é citado todos eles. Ele disse que o anjo Gabriel foi na caverna e se revelou-se ao próprio Muhammad, e ali ele foi escrevendo o Alcorão, e assim surgiu o Islã. E depois que eu conheci o cristianismo, eu falei assim, como a gente vê as contradições. Como o anjo Gabriel, ele se apresentou, a gente vê na Bíblia, para revelar e trazer a notícia, o anúncio de quem? Do nascimento do Messias, de Jesus Cristo. Como queria, de repente, mudar tudo e anunciar uma outra coisa para Maomé, para Muhammad? Já entra em contradição. Já entra em contradição um monte de coisa. O Islã, eles têm crescido muito, têm crescido sim, mas porque eles praticam fervorosamente a sua religião. Nós temos a religião propriamente dita, mas nós não vivemos e não precisamos viver a religião. Nós temos que viver Cristo. E eles vivem a religião escrita no Alcorão por Maomé e multiplicam-se assustadoramente. E olha que o Deus, que o Alá deles, que muitos pensam que Alá é Deus, é a mesma coisa, não é. Não é. O Deus que nós conhecemos é o Deus da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Alá é apenas Deus, um só. Eles não creem Deus como Pai.
e nem que teve um filho, que tem um filho e que tem o Espírito Santo como consolador. Teve um filho não, porque Deus não teve um filho. Ele é o próprio filho. Então eles não creem desta forma. E olha por eles não creem desta forma, eles multiplicam-se assustadoramente. Mas sabe por quê? Olha só, Jesus Cristo chamou os discípulos. E nós vemos em outro verbo. O primeiro verbo foi chamar. E o outro verbo foi enviar. Dentro desse versículo, nós encontramos alguns verbos que nós podemos destacar. E o outro, ele enviou. Ele enviou você, ele enviou o Marcos, ele enviou você, ele enviou o Alex, ele enviou o Ministério de Louvor, as mulheres, os homens, as crianças, os jovens, os adolescentes. Ele nos enviou. Ele nos chamou. Não para nós ficarmos na nossa zona de conforto e reter para nós aquilo que é bom. O amor dele incondicional. E não repartirmos, não multiplicarmos. Os muçulmanos, eles fazem dessa forma. Eles multiplicam da forma deles, evangelizando. Sabe de que jeito? Eu critico um pouco a forma, mas eles fazem e fazem bem. Primeiro, uma que eles podem casar 4 vezes. Aí isso aí eu não aconselho não, porque casar por uma mulher só já é difícil. Imagine 4, não é verdade? Né, meninos? Estão ligados? Mulher fala pra caramba, não fala? Já pensou 4 mulheres no seu ouvido? Querendo seu cartão de crédito? Querendo ir pro shopping? Eu, hein? Nada, a gente faz isso sim. Já pensou? Uma só já é difícil de aturar. Eu não sei como eles conseguem 4. Meu tio tinha 4, tem 4. Mas tem que ter um poder aquisitivo bom. E ele tinha 4 mulheres em cada andar. É Jesus mesmo. Eu não sei como que ele conseguia fazer isso. Só Jesus na causa. E eu perguntava ao meu pai, quando eu fui assim, nós fomos morar na Jordânia, eu perguntava, pai, como que ele consegue? Não pela vida sexual não, que aí é problema dele. Mas como que ele consegue, pai? São 4 mulheres. E com 4 mulheres, os árabes, os palestinos, os judeus também, os orientais, do lado do Oriente Médio, eles não têm essa, como eu posso dizer a palavra, de ficar esse controle, de ter apenas um filho, 2 filhos, como há alguns países da Europa e da América que já controlam a natalidade. Quantos filhos? Na China, você só pode ter um, se tiver 2, e se for 2 meninas, dá problema. Então você tem que ter um controle. Tem um país que já tem um controle. Eles não, eles têm casa com 4, olha, imagine só, casa com 4, tem 4 filhos. 4 vezes 4, quantos filhos eles têm? 16 filhos. E olha como eles criam seus filhos. Isso eu tirei de exemplo para mim. Olha como eles criam seus filhos. Assim que nasce um muçulmano, ele fala no ouvido do seu filho, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sabra Muhammad Rasulullah. Deus é grande, Deus é grande. E não há outro Deus a não ser o profeta Maomé para você adorar. E esta criança vai crescendo assim, dentro da
escolas, elas vão sendo ensinadas assim. Dentro das suas casas, vão sendo ensinadas assim. Como em Deuteronômio, nós temos isso, mas não praticamos. Inculca na mente do seu filho o quê? Que a palavra de Deus diz? Os mandamentos e os meus estatutos. No assentar, no deitar, no levantar, no se assentar, no caminhar. Faça com que ele coloque na sua mente a minha palavra. Mas nós não fazemos isso. Sabe o que a gente faz dentro da nossa casa? A gente liga a televisão, senta e fica de plateia assistindo programas. Ou então começa a falar mal da igreja, do pastor ou dos irmãos. Ou então faz qualquer outro tipo de coisa, menos colocar os nossos filhos para aprender e ler a palavra de Deus. Semana passada, domingo passado, eu estava falando para um congresso de jovens e adolescentes sobre redes sociais. As redes sociais hoje os evangélicos usam, e eu tenho ficado triste com isso. Pegam frases de pessoas espíritas, sendo que a mesma coisa você vê no versículo bíblico. Aí ele não presta atenção que foi escrito por Chico Xavier. Aí está lá assinado por Chico Xavier. Aí a mesma coisa está lá em Romanos. Aí eu falo, meu Deus do céu. Ele tem lá o seu Senhor que está falando sobre isso. Ele vai pegar a frase de Chico Xavier. Um cara que não adora, não reconhece o Senhor como Salvador. Ele tem a palavra, mas vai e faz isso. E assim são muitos. Isso só foi um exemplo. Nós temos as redes sociais e não usamos para multiplicar. Usamos para fazer qualquer coisa. Fica a dica, dizer que vai ao banheiro, dizer o que eu comi, dizer para onde eu vou, o que eu estou fazendo, menos para multiplicar. Eu louvo a Deus porque quando eu vejo a postagem do pastor Marcos, ele está falando, ele está multiplicando. Está postando o que acontece na igreja dele. Isso é multiplicar. Eu louvo a Deus porque, olha irmãos, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu vejo os anúncios lá ele postando. Eu louvo a Deus por isso, é isso. Nós fomos chamados pelo Senhor e Ele nos enviou. Ele te enviou para que você faça da sua vida, da vida da sua família, vida de bênção, vida multiplicadora. Como eu estava dizendo, os muçulmanos pegam as crianças e fazem isso. Ensina. Uma criança com 12 anos na idade do Caio tem que ter lido o Alcorão mais de 3 vezes para decorar os versos e citar quando for solicitado dentro da escola, dentro de casa ou na mesquita. Hoje em dia, se nós pegarmos alguns adolescentes, aqueles que não frequentam, eu vou dizer assim, a embaixada e as mensageiras. Às vezes até alguns que frequentam a gente tem visto relaxadamente, sem saber, versículos da palavra de Deus. E eu não vou dizer só os mensageiros, embaixadores, adolescentes, não. Crentes, que se a gente perguntar o que está escrito sobre alguma coisa dentro da Bíblia, sobre vento, fala um versículo aí que fale sobre vento. Não vai saber. Mas dentro do Islã, se eles perguntarem aonde está, o que está escrito na Shura, que eles chamam o capítulo de Shura, tal, verso tal, eles sabem. Eles inculcam, eles plantam, eles multiplicam. Isso. É isso aí. O irmão está ligado. Ele está ligado. Então, saibam
que o Senhor, Ele quer que nós venhamos também a praticar a outra palavra que está dentro desse versículo, que é a autoridade. A palavra, o verbo dar. O Senhor deu-lhes o quê? Autoridade. Em algumas traduções, poder. E nós estamos desapercebidos com isso. Tem muitas pessoas que dizem o poder da oração. Eu errava também nisso. Mas o poder não está na oração. O poder está no Senhor em que nós oramos. Nós podemos observar que em tudo que nós formos começar, nós começarmos com oração, porque foi o meio em que o Senhor deixou para nós para adquirirmos tantas e tantas coisas e esquecemos disso. Por isso que Ele falou, orai sem cessar. Por quê? Pedi, tudo aquilo que pedir em meu nome. Porém, é tanta coisa que o Senhor fala sobre, fala comigo, pede, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando eu aceitei a Cristo Jesus, quando o Senhor colocou este varão Alex na minha vida, eu já era prometida. Eu fui para a Jordânia com 12 anos para casar. Porque dentro do Islã, a menina, quando fica menstruada pela primeira vez, sua menstruação, ela já está pronta para casar. Se for com 9, com 10 anos, com 11. Com 11 anos eu já estava pronta para casar. Com 12 nós fomos para a Jordânia, porque o meu irmão havia falecido com 12 anos. O meu avô também, na Jordânia. O meu pai resolveu ir, e ali já estava tudo pronto para eu e a minha irmã Jamile se casar. Quando chegamos na Jordânia, os nossos noivos não estavam na Jordânia, porque os homens, eles têm essa facilidade e essa liberdade de estudar no exterior. E eles foram estudar nos Estados Unidos, estavam fazendo sua faculdade, não terminaram a tempo de retornar para a Jordânia para nos casarmos. Eu queria até conhecer, né? Só conheci por foto, graças a Deus por isso. Porque quando eu pedi para ver a foto do meu noivo, ô Jeová, era tudo de udo. Porque árabe tem tudo de udo, né? Narigudo, orelhudo, barrigudo, tudo de udo. É misericórdia, irmã. A minha irmã ria da foto que eu pedi para ver do Nasser. Aí eu falei assim, pai, traz por favor a foto do Ahmed. Quando trouxe, era 2 vezes mais útil. Aí eu ri agora, quem riu por último, ri melhor, casa com ele. Mas graças a Deus eles não vieram. Mas o meu pai e os meus tios providenciaram outros que tinham acabado de chegar da França, que eram o Hamad e o Aziz. O Hamad para mim e o Aziz para a Jamila. Nós não tínhamos escolhas, e assim são as mulheres lá. Elas não têm escolhas. Elas não têm direito dos seus filhos. É um lugar difícil. E tem muitas assim aqui no Brasil. E nós temos liberdade. Somos mulheres abençoadas, com um Deus maravilhoso que nos dá liberdade de adorá-lo, de servi-lo. Aí tem muitas que vão falar, mas a palavra de Deus diz para a gente ser submissa ao homem. Amém, glória a Deus. Como é bom. Sabe por quê? Vocês já viram que delícia que o Senhor faz? Ele é maravilhoso. Quando Ele diz assim, mulher, seja submissa aos vossos maridos, Ele diz depois o quê? Para o homem amar a sua esposa como
prazer. Vou fazer assim, sem gosto. Ele está me amando. Olha, não tem coisa mais maravilhosa. Assim, não é porque ele estou na frente dele, não. Porque quando eu vou pregar e ele não pode me acompanhar, eu falo. O Alex sabe da minha correria do dia a dia. Ele sabe, às vezes, dos meus limites da saúde. E quando ele vê que eu estou assim, dormindo até mais tarde um pouquinho, quando eu levanto, irmãs, pode ficar com inveja santa aí. Eu acordo, a louça já está lavada, o café já está pronto, posto na mesa, com xícara, com pãozinho, com queijinho. Quando eu levanto e vejo isso tudo pronto, eu vou dizer que eu não vou ser submissa ao meu marido. Aí, casados para sempre, se liga. Homens, não é vergonhoso lavar a louça, não. É prazeroso que a sua mulher se submissa a ti. Então, o Senhor, dentro do seu chamou e enviou e deu-lhes poder e autoridade, todos nós temos isso. Ele não deu só para o pastor Marcos, não. Ele não deu só para a irmã Lúcia, ou só para quem fez teologia, ou tem um ministério, ou canta aquilo. Não. Ele deu para ti. Ele deu para você. Ele deu para você. Ele te chamou. Ele te enviou. E Ele te deu poder e autoridade de pregar o Evangelho, de expulsar os demônios, de quebrar cadeias, de curar. Porque o poder vem dele. E se você estiver com esta aliança, sem quebrar, sem rachadura, sem brecha, sem contar os seus segredos para quem não deve, quebrando as suas alianças, sua aliança com Deus, você vai ter isso. Quando eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, eu fui perseguida pelos meus próprios irmãos aqui no Brasil. Meus irmãos iam para me matar dentro de casa, com faca. Eles tentavam fazer de tudo, jogavam pedra, cuspiam. Eu fui humilhada, fui deserdada, perdi herança, perdi um monte de coisa. Meu pai era muito rico, morava numa casa enorme. Casei com o Alex, meu pai deu um prazo de 1 ano para ele se casar. Quando soube do Alex, não vou contar o meu testemunho aqui, porque é umas 2 horas. E Alex aceitou, um jovem de 18 anos, esse desafio. Entrou dentro da minha casa com a estratégia de multiplicar. Ele não disse que era evangélico. Ele testemunhou. E no meio do noivado, eu descobri que o Alex era evangélico. Porque eu queria dançar lambada, aprender a dançar lambada. Eu dançava dança do ventre, dança de todas as típicas dos árabes. E vi a lambada, que estava na novela na época. Alex, me ajuda a dançar? Me ensina? Ele não dança. Naquela época os homens não dançavam. Hoje os homens fazem até coreografia e, graças a Deus, por isso que de todas as formas nós devemos adorar o Senhor. Mas ele também, mesmo se quisesse hoje, também não queria ser. Desse jeito não, é dele tentando. E quando fala, para, amor. Para, amor, você vai pisar no meu pé, não vai dar certo. Que eu sei que gosta de dançar. Mas ele é uma bênção, não sabe dançar nem cantar, mas sabe adorar. Isso para mim é o importante. Não é afinado. Quando começa a cantar os hinos do cantor cristão que ele gosta, ele começa lá, lavando as louças, fazendo alguma coisa, me ajuda. A gente divide as tarefas. Coisa gostosa.
gostosa isso. Ele vai e começa, por favor, vamos colocar o rádio. Mas o Senhor faz maravilhas no meio das nossas vidas. E Ele levou esse jovem. Ele não sabia, eu perguntei, eu comprei alguma coisa. Não, eu pedi lá algo estragado. Você não bebe, não fuma, não dança. O que tem você de errado? Ele falou assim, eu não tenho nada de errado, eu tenho algo certo para te apresentar. E ele pegou a Bíblia e me apresentou. E quando eu peguei a Bíblia, eu falei, peguei e escondi, porque o meu pai estava na sala, eram 2 ambientes da sala. Na outra parte da sala, eu escondi para que, eu falei assim, antes que você morra e eu também, eu escondi a Bíblia dentro da roupa, era uma Bíblia pequena que ele andava dentro da mochila dele. E ele chegou, falou alguns versículos, falou sobre Jesus Cristo. E ali ficou aquelas perguntas, aqueles questionamentos dentro da minha mente. Ele sintonizou a rádio, o rádio que ficava no outro ambiente da sala, na Rádio Melodia, e falou, pela manhã você escuta. E ali ele deu aquela Bíblia à noite, eu fui para o quarto, eu li o Alcorão é igual o hebraico, de trás para frente, né, da esquerda para a direita, e eu fui ler, o primeiro livro que eu li foi Apocalipse. Ontem uma visita de um pastor e da sua esposa que foi jantar conosco na nossa casa, nós estávamos comentando sobre isso, sobre o Islã, e sobre como é a cultura tanto dos palestinos quanto dos judeus, de alguns, né, tanto da Europa quanto dos brasileiros. E nós estávamos comentando sobre isso, e eles não conheciam o meu testemunho, eu contei assim rapidamente. E quando eu falei que o poder de Deus é tão grande, que você nem imagina o que Deus pode fazer na sua vida hoje, agora, basta você crer. Isso depende de você. Quando eu li Apocalipse, quando eu contei isso para o pastor e a esposa dele ontem, quando eu li Apocalipse, o Senhor se revelou a mim naquele dia em Apocalipse. Um livro que muitos, né, acham tenebroso, mas depois nós aprendemos que é um livro de esperança. É um livro que o Senhor revelou-se através do poder dele, a sua graça e misericórdia para a minha vida. E quando eu liguei o rádio, não tinha nenhum locutor falando, nada, apenas uma música que se iniciava dizendo assim: mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Eu me ajoelhei e chorei. E eu falei, eu quero conhecer esse Jesus. Quando Alex chegou à noite, eu fiz tantas perguntas a ele. E ali eu confessei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Irmãos, as lutas começaram. Como eu falei, eu fui perseguido. Quando passava na rua, os meus irmãos já estavam esperando para jogar pedra em mim. Cuspiam, me batiam. Fui deserdada, perdi tudo. Minha família não queria, não falava comigo. Quando eu casei, eu fui morar numa meia água, sem nada. Com o que Alex pôde me oferecer. Deixei tudo por Jesus, porque Ele restitui ricamente e abundantemente. Não é só o material, não.
com abundância, porque o meu prêmio, o meu troféu, como eu estava dizendo hoje para a Gilberto, eu marquei você lá, marquei, para você depois dar uma olhada na discussão da Gilberto. Eu falei que eu não tinha como continuar debatendo com eles. Não era um debate, não, eu estava tentando apaziguar uma paz ali. Aí eu falei, não posso, porque eu estou saindo para ir pregar em Belfort Roxo aqui, né? Aí era de Belfort Roxo, perguntou, você vai pregar onde? Eu já de nosso marquei lá, pastor Antônio Marcos. Aí ele foi, pediu para me adicionar, eu falei assim, tá bom, tá joia, depois eu vou ver como eu faço para trazer você aqui na minha igreja. Tá tranquilo. Sou conselheira da Jubac até hoje. Vai ter eleições agora, eu pedi para a saída de como conselheira da Jubac, que não dá para acompanhar em todos os trabalhos. A festa da primavera foi agora, há pouco tempo. Mas, como eu estava dizendo para vocês, Deus faz maravilhas. Deus restitui não só imaterialmente, não. Ele me restituiu sim. Mas Ele fez coisas maravilhosas, olha só. Através da oração, crendo em Jesus Cristo, como meu Senhor e meu Salvador, eu tive fome e sede da palavra. Não é porque eu já li a Bíblia mais de 5, 6 vezes toda. É você ter fome e sede de Deus, porque a Bíblia testifica dele, de Jesus. Se você quer conhecer o seu Deus, leia a Bíblia, fale com Ele, busque a Ele, que você vai ter intimidade com Ele. E você vai conseguir multiplicar isso, porque no seu dia a dia, você vai conseguir passar este amor incondicional. Você vai conseguir estar dentro de Filipenses 4. Tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, nisto pensar. Se você conhecer a palavra dele, você o conhecerá. Ele diz isso. Examinai as Escrituras, porque ela que testifica de mim, ela que testifica sobre o Senhor, ela que ensina, que te mostra quem é esse Deus. E eu em oração, não desisti da minha família, não. Multiplicar, comece a multiplicar sim, mas comece primeiro dentro da tua casa. Dentro da tua casa. Eu e meu esposo começamos a orar e a pedir ao Senhor, porque Ele é um todo-poderoso, o único justo juiz. Não foi isso que nós cantamos aqui? Ele é o único justo juiz, não há outro. E começamos a orar e o Senhor abençoou de uma tal forma que os meus irmãos, todos eles, até a minha irmã que estava morando na Jordânia já há 11 anos, porque ela se casou. Eu disse não, e apanhei muito, não vou ter como contar tudo. Ela disse sim, casou, e logo assim, com uns 3 meses que tinham de visto o Aziz, levou-a embora. E ela foi morar na Jordânia. Eu consegui trazer minha irmã, os meus 2 irmãos, todos eles aceitaram a Cristo Jesus como Senhor. O meu pai, antes de morrer, no dia em que ele veio a falecer, ele aceitou Jesus Cristo como Senhor. Olha a oração com o que faz. Quando você pede ao Senhor, crendo. A minha mãe, ela havia pedido ao Sheikh, que é o líder religioso, para ir fazer a cerimônia religiosa no sepultamento do meu pai. E eu estava orando, pedindo ao Senhor para que o Sheikh não fosse. Quando eu disse amém, o telefone tocou. E o Sheikh disse para minha mãe que não ia poder estar. E minha mãe, assim desesperada, chegou para mim e falou: e agora, o que eu vou fazer? Eu falei: você pode deixar que eu faça a cerimônia. Ela pensou que eu ia fazer dentro do Islã. Tadinho, né? Sabia o que ia esperar. Liguei para os pastores, para os irmãos, e lá nós marcamos um culto.
E lá eu adorei ao Senhor, mesmo com a alma triste. O título do hino foi até esse, Alma Triste. E adorei ao Senhor. E ali discuti com os árabes em árabe, né? Porque se fosse em português, todo mundo ia sair correndo do sepultamento do meu pai. Discuti com eles e ali foi terrível. A minha família toda perdeu tudo. Tudo que meu pai tinha em sociedade com eles. Por minha causa. Aí que as coisas se transformaram mesmo. Mas para vocês verem que quando nós aceitamos o chamado de Jesus e o Senhor nos envia, e Ele nos dá autoridade, nós temos que pegar e colocar em prática para multiplicar. Eu não desisti da minha família. O meu irmão, dentro das drogas, depois de um tempo, mas muito enfiado lá no lamaçal, de ficar jogado nas ruas, nas sarjetas, tanto na droga quanto no alcoolismo, tudo é droga, tudo é uma droga. Não desisti dele. Hoje ele é membro da minha igreja, não é da igreja que eu faço parte. A minha irmã é membro da CIB de Gramacho, junto com o esposo dela, porque o Aziz, quando descobriu que eu era evangélica, ele a abandonou e deixou ela com os 2 filhos aqui e levou todo o dote, tudo que ela tinha, que era o que quando a gente se casa a gente recebe o dote. Levou todo o ouro dela, só não levou os filhos porque o Senhor me revelou. Se você não crê que o Senhor revela, você está enganado, porque o Senhor revela. O Senhor me revelou que Ele iria levar os filhos e que era para mim pegar o passaporte e esconder. E assim eu fiz. E quando Ele procurou os passaportes para levar os filhos embora, Ele não achou. Por isso que Ele não levou os filhos embora. E depois Ele ligou para dizer: eu só não levei os meus filhos porque eu não achei o passaporte. E a minha irmã foi procurar e perguntou onde estava o passaporte. O Senhor falou que era para me esconder. Eu sabia que isso iria acontecer. E ele foi embora. Ela se casou-se de novo. Teve os filhos já são membros, são evangélicos, são membros da segunda igreja batista 1, de Caxias, junto comigo, que me acompanhou, o Muhammad, que nasceu lá, palestino, mas nós mudamos a nacionalidade dele, porque senão ele teria que servir o exército. Quando ele fez 18 anos aqui no Brasil, ele ia ter que ser deportado, então tivemos que correr para mudar. E a Luciana, que é membro também da Igreja Batista Poço de Jacó, e a minha mãe, que disse que não iria ao meu casamento, porque eu estava casando numa igreja evangélica. Hoje ela faz parte da igreja que eu me casei, que foi a primeira de Caxias. Todos os meus sobrinhos aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Os parentes da minha mãe, todos eles, 99%, são evangélicos. Porque aonde estava, eu ia e pregava o evangelho junto com a minha família. Com quem estava, com Alex só, ou eu só, e todos eles são evangélicos. Por parte de mãe. Por parte de pai, eu não tenho ninguém aqui mais. Todos estão na Jordânia. Todos estão na Jordânia. E eu oro a Deus para que o Senhor envie missionários, multiplique as nossas orações para que esse povo seja alcançado, para que a nossa família seja alcançada, para que os nossos vizinhos sejam alcançados. Você precisa crer neste poder. Tem um cântico que diz assim: o Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, dando forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida,
saiba que o Senhor te chamou, te enviou e te deu poder, autoridade de pregar o Evangelho a toda criatura, sem preconceito, a todas as raças, tribos e nações, ao seu vizinho, aquele que te perturba, ao seu inimigo, que você decreta assim, à tua família, ao teu filho, ao teu pai, à tua mãe. O Senhor fez isso comigo. Ele me tirou de uma religião que eu jamais imaginava que iria conhecer a essa. E este sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que eu conheci esse amor incondicional, esse sangue poderoso que me curou, Ele quer fazer com você também. Ele quer te curar, quer te salvar, quer te libertar, quer quebrar cadeias. Ele quer fazer isso. Ele está fazendo isso. Abra os seus olhos e veja o que o Senhor está fazendo nesta igreja hoje à noite, essa noite, nesse instante. Ele está fazendo milagres aqui. Ele está curando pessoas. Ele está visitando lares, famílias. Ele está fazendo coisas tremendas, porque eu creio no poder do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus do impossível. Ele não é o Deus só de perto. Ele não é o Deus só de perto. Ele também é o Deus de longe. Ele também é o Deus de longe. Ele faz maravilhas aonde Ele quiser. Porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Você está aqui, mas se você crer, Ele está visitando o seu lar neste momento, a sua casa, o seu vizinho, essa comunidade toda de Belford Roxo. Que nós podemos fazer isso. Nós temos uma porcentagem grande de evangélicos no Brasil. Nós só não fazemos mais porque não cremos e não colocamos em prática aquilo que está escrito na palavra, aquilo que o Senhor nos deu, que nós acabamos de ver, o poder e a autoridade que Ele nos deu. Se nós colocarmos em prática, nós iremos multiplicar e colocar o plano da salvação todo em prática, dizendo que o Senhor veio para salvar aquele que está perdido. Abaixe a sua cabeça neste momento. E seja o que for, coloque no altar do Senhor. Coloque no altar do Senhor a sua vida. Coloque no altar do Senhor a vida dos seus familiares. Seja quem for, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus tios, avós, seu vizinho. E coloque também algo que tem atrapalhado a igreja. Os não posso, os não consigo, os não quero, os não sei. Coloca no altar do Senhor e peça ao Senhor para tirar, quebrar essa cadeia, quebrar essas correntes dos não posso, do não quero, do não sei. Ele quebra e Ele faz você pregar o Evangelho. E Ele faz você orar e vidas ser curadas. Ele faz você ver pessoas endemoniadas e você orar e esse demônio ir embora, ser expulso, cair por terra. Ele faz vidas que estão desesperançosas, perguntando o que eu vou fazer da minha vida. Ele faz com que elas passem a entender através das nossas vidas que Jesus é a única esperança. E nós queremos colocar isso diante do teu altar. Eu vou pedir a toda a igreja que se coloque de pé. Vamos falar com o Senhor neste momento. Amantíssimo Deus, diante de Ti, ó Pai, Te glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque Tu és Deus e não há outro além de Ti, ó Pai. Não há outro além de Ti.
Tu és o caminho que nos conduz aos céus. Ó Pai, nós queremos colocar diante da Tua majestade as nossas vidas, diante do Teu altar. Nós precisamos, ó Pai, mais e mais de Ti. Queremos, ó Senhor, estar diante de Ti com as nossas alianças, ó Pai, perfeitas, sem rachaduras, sem nenhuma rachadura. Queremos estar com as nossas alianças perfeitas, para nós estarmos multiplicando, ó Pai. Ó Deus, multiplicando, Senhor. Precisamos ser mais amáveis. Precisamos amar o nosso próximo, os nossos irmãos. Tratar, Senhor, com o Senhor, com longanimidade, com bondade. Ó Deus, com tudo aquilo que vem do Teu Espírito, e deixar toda a obra da carne, Senhor, cair por terra agora em nome de Jesus. E que os frutos do Teu Espírito venham, Senhor, encher as nossas vidas, porque queremos nos encher do Teu Espírito, ó Pai. Ó Deus, venha sobre nós. Venha sobre nós, ó Pai. Venha sobre nós e enche-nos, ó Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua glória, Senhor. Venha sobre nós. Reina. Toma, Senhor, todo lugar das nossas vidas, ó Pai. Nós não viemos aqui apenas por religião ou por um encontro apenas social. Viemos aqui porque queremos e escolhemos a melhor parte, que é a Tua presença. Ó Deus, queremos depositar diante de Ti todos os não possos, não consigo, não quero, não sei, diante do Teu altar. E queremos colocar vidas de cada um aqui, de cada família aqui representada no Teu altar. Os Teus servos, ó Pai, aqueles que Tu está, ó Pai, curando, operando, fazendo, Senhor, maravilhas, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que há muitos aqui, ó Pai, porque nós vemos as Tuas maravilhas acontecendo na vida dos Teus servos. Oh Deus, aleluia, glória a Deus. Nós Te louvamos, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, diante de Ti, colocar essas vidas em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Esse doce nome de Jesus que nós oramos. Amém. E amém, Jesus. Quem fez essa oração, levante suas mãos. Vem aqui à frente. Quem está aceitando a Jesus pela primeira vez, nunca aceitou a Jesus, nunca teve um encontro com Jesus e está aceitando a Jesus, levanta sua mão. Quem está aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, que levantou a sua mão, vem aqui à frente. Há alguém? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e que quer renovar sua aliança com o Senhor, fechar, restaurar, restituir esta aliança com o Senhor. Levante uma das suas mãos e venha aqui à frente. Vocês, irmãos, que fizeram essa oração pedindo ao Senhor para tirar tudo aquilo que não provém dele, os não consigo, os não posso, porque eu sei que tem, eu sou a primeira a vir. Vem aqui à frente. Esse é o terceiro apelo que eu faço. Venha, não tenha medo, não tenha vergonha. Eu sou a primeira a dizer, Senhor, olha, tem muitas coisas que eu digo que eu não posso, que eu não consigo, que eu não sei, mas o Senhor pode tudo por você. Ele pode, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Você pode, você pode, você pode multiplicar, você pode fazer.
nosso Pai, mediante a palavra maravilhosa que acabamos de ouvir, de receber, estão diante de Ti, Senhor, no Teu altar, os nossos irmãos e irmãs que têm uma limitação, que têm uma dificuldade de ir adiante em alguma área da sua vida. Que o Senhor possa ajudá-los nessa caminhada a partir de hoje, a superar todas as barreiras, todos os limites que inconscientemente eles construíram com o tempo, com palavras que ouviram no passado, vindo dos familiares, de pessoas de perto, que bloquearam essa caminhada. Palavras de derrota, palavras negativas, mas nós recebemos aqui uma palavra que veio do Teu trono, a história de uma mulher que teve que renunciar, ó Pai, a uma religião, renunciar a uma cultura, que teve que perder bens materiais para que hoje ela pudesse testemunhar de tudo aquilo que o Senhor multiplicou e trouxe para ela. Acima de tudo, uma família linda e maravilhosa. O Senhor deu paz e o Senhor tem muito ainda a dar a Lúcia, como a cada um de nós aqui, porque o nosso futuro, a nossa vida está nas Tuas mãos. Então, na autoridade que há no nome de Jesus, eu quero pedir por essas pessoas que estão aqui na frente, que o Senhor venha agir com poder e glória na vida de cada pessoa aqui na frente. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos falou nessa noite. É no nome precioso de Jesus que eu oro e agradeço, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe minhas irmãs e meus irmãos. Pode se assentar. Ainda de pé, nós já estamos encerrando o culto, mas eu quero convidar o Alex, o Caio, que viesse aqui à frente. Nós vamos orar com essa família maravilhosa, mais uma vez. Gostaria de saber se o pastor Olivaldo está aqui na igreja. O pastor Olivaldo não está. Eu quero pedir a Nádia. A Nádia está aqui? A Nádia está lá na cantina. Eu quero pedir, então, um diácono que vem aqui à frente, ou uma diaconisa. Eu quero que vocês orem pela vida dessa família. Tem um diácono aqui, vem cá, sério, a pessoa ideal, companheiro de faculdade, que vai orar, agradecendo a Deus pela vida da Lúcia, pela vida do Alex, pela vida do Caio, pela vida do Alex, filho, e pela vida da Daniele, que dança muito bem para o Senhor. Eu tive o prazer de ver a Daniele se apresentando com uma coreografia. Sério, você é a pessoa ideal. Ore agradecendo a Deus por essa família. Logo após, o Ministério de Louvor estará fazendo pós-lúdio. E após o pós-lúdio, essa família abençoada estará na porta para desejar assim uma boa noite. Sério, agradece a Deus por eles. Glória a Deus. Santo Deus e eterno Pai, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos concedeu essa graça, a dádiva, Senhor Deus, de hoje, poder ouvir, Senhor Deus, da Tua serva, porque ela foi chamada, Senhor Deus, que ela foi enviada, e a ela, Senhor Deus, foi dada a autoridade, Senhor Deus, vinda de Ti. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua serva ouviu, Senhor Deus, esse chamado. Eu quero estar neste momento, Pai amado, colocando no Seu altar de graça a Tua serva. Senhor Deus, continue, Senhor Deus, dando a ela essa autoridade de anunciar, Senhor Deus, o Teu amor, seja com ela, seja com o seu esposo Alex. Esteja, Senhor Deus, dando a ele sabedoria, Pai, para, Senhor Deus, conduzir, Senhor Deus, esta família. Seja, Senhor Deus, com seus filhos, Pai, que possa olhar, Senhor Deus, para os seus pais e ver neles a referência, Senhor Deus, de servos teus, e caminhar, Senhor Deus, e não olhar, Senhor Deus, para trás. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que nós ouvimos e
por esta família. Agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar apenas uma vez essa música, logo após a ministrar a bênção apostólica. Sério, conduz a família aqui nos primeiros bancos. Carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se levou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você. Seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, Que agora o amor de Deus Pai, Deus Criador, Deus Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador e Redentor Jesus Cristo, que as doces, as ricas consolações do Espírito